Professora Romildo. Obrigada. Agora já é boa tarde a todos, né? Eu vou procurar aqui seguir. Não, é bom dia. É bom dia. Eu vou procurar seguir aqui a minha proposta aqui, porque senão eu vou me perder na minha fala, né? Senão eu vou falar muito. Então, é essa, né, a experiência com o ambiente Moodle, e eu vou fazer aqui a minha trajetória, né, que é a minha motivação inicial, né. Primeiramente, ela começou com a insatisfação com o uso da plataforma Teleduc, né, como aqui muitas pessoas já haviam comentado algo, né, que ela é uma plataforma mais chapada, né. Então, ela é centrada realmente no docente, ela é digamos que, um instrumento e também uma sinalização de um ensino que ele é mais vertical. E isso em sala de aula, isso que o professor também assinalou aqui no Instituto de Física, né, você acaba não tendo feedback do aluno. E isso na aula de idioma é muito ruim, porque nós contamos realmente com o avanço do aluno a partir do feedback dele, né? Então, quando houve a proposta de unificação, que nós tínhamos 2 exames, né, além da unificação e digitalização desses exames, que era o exame de proficiência e classificação dos alunos, né, optou-se, né, na época, a coordenadora, para o uso de uma plataforma que estava em teste, né, que era o TDAE, né. Como eu conversei aqui rapidamente com a Edilene na hora do intervalo, foi ela que acabou dando suporte junto com a Renata, eu não sei se a Renata ainda continua trabalhando aqui. Ela falou, realmente você foi uma guerreira, porque foi uma das professoras que testou o TDAE e que sofreu muito com o TDAE. Sofreu porque, assim, no dia do exame, nós estávamos lá na DAC, e o meu foi o primeiro exame, porque fui eu que realmente coloquei à prova essa plataforma. Ela falhou na hora de rodar o primeiro exame lá na DAC, né? Nós quase tivemos um piripaque lá, né? Então, isso derivou em um relatório que eu fiz, tanto aqui para o CCUEC, né? Como também depois a universidade, agora a terceira universidade pública, né, que seria essa, que é à distância também, eu mandei para eles, porque eles tinham interesse em fazer também o ensino de língua estrangeira à distância, e era o interesse deles usar a plataforma TDAE. Eu falei, olha, tem muitos problemas, né? Só se houver realmente um interesse em bancar a plataforma em primeiro lugar, porque o ensino de língua estrangeira vai ser muito prejudicado, né? Então, a partir desses 2 fatores, né, eu comecei a buscar uma outra plataforma que já vinha sendo usada pelo uma outra área, que era o alemão, que já estava usando o Moodle, né? Então, eu não entendo nada de alemão, eu não sei vocês, né? Eu não entendo nada. Então, eu resolvi fazer aula de alemão para aprender como. E eu continuo não entendendo alemão, porque a minha finalidade era entender como funcionava a plataforma. Eu entrei lá com um olhar pedagógico, para ver como eles trabalhavam, como é que a dificuldade que eu tinha em aprender não só a língua, mas também no uso da plataforma. Foi isso. Eu fiquei um semestre lá, fiz parte de grupos, vi como estava sendo usado e falei assim, olha, eu sou o Gasparzinho, o fantasminha camarada, eu não vou fazer parte das aulas, né? Eu quero ver como é que funciona, para eu ver como isso seria interessante para eu usar na minha área especificamente, mesmo porque as demandas de língua espanhola são diferentes das demandas de alemão para estudantes brasileiros, né? E também tendo um objetivo que era o seguinte, o desenvolvimento da autonomia desses alunos, porque nós temos somente 4 semestres de língua espanhola. O aluno aqui, embora ele seja um aluno das obrigatórias de letras, ele não se forma em língua estrangeira aqui na Unicamp. Entretanto, os meus alunos, quando eles são alunos da área de letras, eles têm um interesse em atuar na área. Então, eu tenho alunos que saem e vão dar aula de língua espanhola. Eu tenho alunos dando aula de língua espanhola nos Estados Unidos, em outros lugares, aqui no Brasil, inclusive, né? Ou seja, ele tem que ter mecanismo para ele ter essa autonomia de continuar aprendendo sem a minha assistência. Então, eu tenho que dar esse aparato para ele, né? E de que forma? Transformando o ensino mais horizontal, para entender também as demandas dele, né? Isso tudo era
com o Teleduc, né, ficava meio impossível, né, porque era só eu que tinha que estar ali, né. Bom, quais eram os desafios? Então, transpor e adaptar a teoria à prática. A teoria pedagógica ensino à distância quase nula, né? Eu estou aí falando de 2008, não tinha nada que você encontrasse que te desse mecanismo para, principalmente em língua estrangeira, né? Aprender a pensar o ensino coparticipativo em suas modalidades presencial e à distância como complemento do processo, porque as minhas aulas são presenciais. Entretanto, eu falo assim, hashtag continuamos fora da sala de aula, né? E esse fora da sala de aula, eu falo assim, gente, eu sei que agora vocês vão ter muita dúvida, inclusive dúvidas existenciais, né? Então, para as dúvidas existenciais, vocês vão até, eu deixei um fórum aberto que se chama Café. A pessoa entra lá no café e vá para as suas dúvidas existenciais. E o fórum de dúvidas mesmo, que é da área de linguística, ele entra lá no fórum de dúvidas. O que bomba? O café. O café bomba. Né? Eles vão lá para o café e ficam lá, aparecem muitas coisas. E aí começa a participação deles. E aí é que eu vejo também quais são os interesses desses alunos. Né? E muitas vezes eu vejo também muitas dúvidas camufladas no café. Né? E aí nós estamos com um ambiente favorável à crítica e à autocrítica desse processo, porque muitas vezes eles entram ali com piadinha, eles mesmos criam para eles apelidos, né? Eles começam a entender melhor como funciona, eles entram no perfil do outro, muitas vezes há atividades que eu faço isso, né? De entrar no perfil do outro, eu vou falar sobre isso, né? E entender o uso das ferramentas e da plataforma Moodle e dar um sentido dinâmico, né? Porque ela está toda lá, e você que tem que montar. Assim, diferentemente dos dois professores aqui que deram os exemplos dele, eu faço tudo sozinha. Absolutamente tudo, né? O Marcelo aqui me dá um apoio moral. Falou, Marcelo, estou com dúvida em tal coisa. Conversando com ele, chego à conclusão do que eu devo fazer na plataforma. Então, tudo eu faço sozinho. Eu não tenho ninguém para ajudar. Então, o que vocês vão ver, infelizmente, continua cinza. Minha versão. Né? E a responsabilidade e sustentabilidade do processo. Por quê? Primeiramente, eu estava falando dos exames. Né? Os exames eles eram em papel. A partir do momento que eu adotei a plataforma TD, depois eu passei para o Moodle, eles deixam de ser em papel quando estão sobre minha responsabilidade. Quando estão sobre a responsabilidade do docente, aí ele opta por... Então, isso, gente, é um ganho muito grande, porque, vamos lá, nós temos inscritos, vamos imaginar, da totalidade de 100% de alunos, só 60% comparece para a realização de exame de proficiência ou de classificação. Isso quer dizer que a universidade gasta 40% com os que não vêm. É muito papel, muita impressão. Né? E quando eles, desses 60%, apenas 40% tem algum conhecimento da língua, porque a maioria pensa que conhece a língua. Né? Então, desses 60%, 40% vai ficar no nível 1. Ou seja, né? 20% só. É muito gasto que a universidade tem por uma questão de achismo. Né? Depois da carta do achamento, né? Que pode achar alguma coisa, é o que eu falo, né? Dificuldades e facilidades. Analfabetismo digital existe. Os alunos, eles sabem mexer nas mídias sociais. Mas quando você transpõe isso para uma plataforma, eles ficam com uma série de dificuldades. Então, tem que fazer como o professor aqui, levar eles debaixo do braço, colocar ali, leva ele para os laboratórios, olha, tem que perder o medo, tal, ensinar como usa, fazer aquele quebra-gelo inicial. Depois, nossa, vira, aí você não consegue dominar, porque professor sozinho você tem que dar conta. Né? A infraestrutura física e humana. Por que eu falo a infraestrutura física? Né? Porque eu acabei de citar aqui que vocês têm que levá-los para o laboratório. Antes a gente não tinha laboratório. Eu fiz 3 projetos FIPEX para conseguir 2 laboratórios e infraestrutura de sala de aula. O 4º projeto FIPEX foi para a sala de leitura. A sala de leitura ela tinha uma finalidade que era leitura digital e leitura.
mas só que eu acabei não fechando. Falei assim, bom, eu estou fazendo, eu não estou conseguindo trabalhar direito no que era a transformação. Parei no quarto projeto FAIPEX e está lá parada a mediateca, né, que a sala de leitores se chamaria mediateca. Ela está lá só... E humana, né, como eu falei, né, você vai fazendo, e aí, como é que é? Né? Você tem ajuda institucional, fica complicado, porque você precisa também de um corpo, como ele falou, precisa contratar, precisa investir. Caso contrário, você morre de sede olhando para o mar. Né? É uma ampla variedade de materiais disponíveis. Você cria hipertextos dentro do que é o seu material. E o aluno, ele se sente muito amparado com isso. Eu estava até agora no intervalo falando, meus alunos, quando estão lá fora, depois de 1, 2 anos, voltam a entrar em contato comigo para eu disponibilizar um material que eu tenho desenvolvido, porque ele é voltado para o nosso aluno, porque ele passa exatamente desse feedback. Eu sei quais são as dificuldades que eles têm. Então, o material é totalmente voltado para essas dificuldades. E é o maior intercâmbio de experiência entre docente e discente. Então, o ensino fica mais horizontalizado, muito mais, porque eles participam muito mais. Né? Então, vamos aqui, continuar. Bom, o panorama atual, né? Além das dificuldades de estrutura física e humana quase totalmente superadas, porque a física, todas as salas de aula já têm computador. Então, dá para usar, chamar a atenção do aluno, tal, ir para o laboratório, apesar de que o laboratório é assim. Agora, nós estamos com um problema de horário. Né? E nós temos o seguinte problema também. Por exemplo, no primeiro semestre, nós temos os exames de proficiência, sempre no primeiro semestre. E o que acontece é que o pessoal da informática, ele fecha o laboratório e eu não posso usar para as minhas aulas. E nem se eu estou encarregado de fazer o exame de proficiência, eu não posso dar exame para os meus alunos naquele semestre no laboratório. Perceba. O laboratório fica desocupado 1, 2 semanas, mas eu não posso usar. Então, isso é algo assim que teria que ser revisto. Né? Humana, aí sim, né? Isso daí é uma questão de revisão, acredito que futuramente isso será revisto. Humana por quê? É aquela coisa, né? Estou sozinha, estou corrigindo tudo sozinha, estou acompanhando os alunos sozinha. Né? Se eu não tenho bolsista, o semestre passado eu tinha um bolsista PED. Esse semestre eu já não tenho um bolsista PED, então fica mais complicado, eu fico sobrecarregada. Eu estou com 5 turmas esse semestre, né? De 3 níveis diferentes. Então, é um maior dinamismo? Sim, porque eu tenho todos os bancos que eu vou reaproveitando, eu reaproveito eles. Quando eu vejo que está defasado alguma coisa, o que eu faço? Simplesmente eu mudo. Né? Porque eu já tenho a ideia inicial, porque eu já adaptei toda a pedagogia para aquilo. Então, eu tenho um banco muito grande, por isso que eu estava perguntando, há a possibilidade de transferência de dados? Porque, se não houver, fica complicado para a gente. Né? Principalmente ele, que já está com um Moodle totalmente otimizado. Né? É uma constante, daí a gente está trabalhando também essa revisão da defasagem hierárquica, né, de docente-discente, né, é uma tendência de maior horizontalização. Isso é muito importante porque mexe com a parte afetiva do aluno de língua, né, que ele se sentir amparado para poder falar em público, aquilo que ele estava falando. Né. Você faz uma pergunta e fala assim, olha, não foi uma pergunta retórica. Né? Então, é isso, eles têm que responder. Né? Nos anos iniciais, por exemplo, primeiro semestre, fica aquela dificuldade. Chega no segundo semestre, eu já não consigo falar. Eu não falo. São eles que falam. São eles que estão ali. São eles. Né? Eu simplesmente coordeno o ensino. Através do quê? Exatamente isso que o professor de física falou. Você tem ali um pré-aquecimento, uma pré-aula no Moodle. Então, eles chegam lá, eles já chegam totalmente... Né? Acelerados. Né? É um melhor acompanhamento do processo de aprendizagem, sim. Por quê? Dependendo da forma que você vai usando as ferramentas, uma das ferramentas que eu uso muito é o perfil. Então, no primeiro semestre que tem do idioma, eles vão fazendo o perfil aos poucos. Chegando no final do semestre, eles estão com o perfil completo de apresentação. Esse perfil ele é usado, ele é recarregável no segundo nível, porque ele continua com o mesmo perfil no segundo nível. Ele mesmo pode rever o perfil dele. E eu faço muitos jogos com eles de invasão de perfil. Um aluno passa pelo outro e ele tenta adivinhar quem ele é. Né? Dessa forma, ele vai também interagindo com o outro, conhecendo o outro. Né? Então,
eu vou acompanhando e os demais alunos vão acompanhando também a evolução dos demais, né? É muito interessante o seguinte, que eu nunca, depois que eu comecei a trabalhar com o Moodle, nunca me foi pedido revisão de nota. Nunca. Porque eles acompanham a evolução deles e a dos alunos. Eles veem como é feita a correção, eles nunca pedem revisão. Eles entendem qual é a evolução deles, né? Maior aproveitamento de insumos acadêmicos, tanto de pesquisa quanto para o ensino. Claro, eu estou trabalhando com o quê? Com EAD agora na minha pesquisa e também com interlíngua. Como se faz elaboração de material para que o aluno consiga superar aqueles erros que ele vai cometer, que já estão previstos em pesquisa que ele vai cometer aquele tipo de erro. Então, eu já tenho material preparado para isso, né? Então, tem aluno que apresenta e tem outro que não. Então, eu vou trabalhando e sei qual é o que apresenta e qual é o que não apresenta. No semestre seguinte, já sei, olha, eu já sei qual é a dificuldade de cada aluno, né? Aqui, vamos lá. Eu aqui separei 2 exemplos, né, de acompanhamento de um mesmo grupo por 4 semestres seguidos. Né? O nível de desenvolvimento linguístico, desenvolvimento de autonomia num processo de aprendizagem e diminuição da verticalidade do ensino. Eu vou aqui mostrar para vocês rapidamente, né, primeiro a cara dele. Né? Então, está aqui. Vocês podem ver aí, né, ele está com aquela cara meio acinzentada, né? Então, está aí. Então, por exemplo, aqui está a minha visão, né? Aqui está os participantes, tal, fórum de notícias, que é onde eu deixo as notícias, né? O programa, eu sempre deixo em todos os níveis aqui, ortografia e fonética. Aqui está a cafeteria, né? O fórum de dúvida e os dicionários. Todos os dicionários que há online eu deixo aqui para eles, né? Esse vídeo aqui foi muito interessante, porque um aluno me fez uma pergunta, tal, e eu falei assim, olha, tem um vídeo, tem um filme sobre esse assunto, e eu vou deixar como vídeo da semana. Toda semana, dependendo do assunto que eu vou tratar, eu deixo um vídeo da semana. Né? Então, eu deixo o vídeo, aí o aluno já chega, ele quer comentar aquele assunto do vídeo da semana. Então, o vídeo está aí. Toda semana, então, eu mudo, e esse daí é Yo la peor de todas, de Sor Juana Inés de la Cruz. É um filme. Que são exercícios em PDF, eles sempre pedem, por incrível que pareça, eles querem ainda ter papel. Querem ter papel. Exercício gramatical de escrever. Né? Não é só online, eu deixo online, mas eles precisam escrever. Ah, professor, eu preciso, tal, preciso ligar o computador, preciso escrever. Então, eu deixo aí um arquivo em PDF. Né? Aqui são todos os materiais usados em aula. Vocês podem ver que eu não abri o primeiro lá, né, nem o segundo. Vocês podem ver que vão sendo abertos, porque vai dependendo da necessidade. Então, a aula, eu vejo que eu tenho que começar por um outro contexto. Então, eu começo por um... eu vou ter que readaptar aquele outro. Então, eu readapto e subo aí. Né? Então, mas todo o material que eu já tenho preparado ao longo desses anos, eu vou deixando aí, vou abrindo conforme a necessidade do aluno. Então, fica aí um material de sala de aula. Tudo que eu uso, eu disponibilizo. Teoria e exercícios online, que eu deixo. Né? E aqui, a atividade, olha, essa daqui eu carreguei do outro, mas ele não estava funcionando, deu um problema de configuração, então eu recarreguei aqui. Que é a questão do hipertexto também. Por exemplo, a parte de fonética, né? Estou abrindo aqui, que é toda a explicação fonética. Mas não adianta eu explicar, fazer toda a descrição, sendo que eles não vão ouvir. Então, aqui eu carreguei uma série de vídeos. É o mesmo texto, interpretado por diversos falantes nativos. Né? E aqui eu deixei alguns outros links, né, para, por exemplo, né, para eles acessarem, como esse da Dialectoteca do Espanhol. Eles entram e podem ver como é que funciona. Né? Ou seja, o aluno que quer, ele vai ter mais material. Pergunta para mim se eles clicam. Os de letra, sim. Os de letra, sim. E vem agradecer assim, professora, que pena que eu não tive isso no primeiro ano, né? Porque eu sofri tanto com a aula de fonética e fonologia, e está tudo explicado aí. Né? Então, os de letra, sim. Eles clicam. Né? Agora, eu vou mostrar para vocês como é que fica a cafeteria. Vocês estão vendo a cafeteria? A participação?
Não acaba, né? Não acaba. Eles entram aí, são assuntos diversos. Sim, vão entrando, vão participando, não acaba. Essa é a cafeteria. Esse aqui é o fórum de dúvidas. Ou seja, né, eles estão muito mais motivados em entrar para discutir assuntos cotidianos. Eles entram no fórum de dúvidas somente para assuntos pontuais. Eles não querem ficar dissecando aquele assunto da dúvida, porque em sala de aula também é tratado, né? Mas eles sentem muito a participação aí, vocês podem ver, né? Por exemplo, essa daí, correção do exame, né? Começam a fazer piadinha sobre algumas dificuldades do exame, aí ó, aparece, né? Eles entram aí e participam, né? E aí eles vão aqui na questão da correção de exame. Agora, por exemplo, no café, eles vão colocando muita coisa, muita coisa. E muita dessas situações do café continua em sala de aula, como eu disse. Eu saí da sala de aula e falava, gente, hashtag cafeteria, né? Vamos para a cafeteria se alguém tem alguma dúvida existencial, né? Caso contrário, a gente continua em sala de aula na próxima aula, né? Mostrando rapidamente para continuar, né? Então, o que eu tenho percebido, né, o nível de desenvolvimento linguístico dos meus alunos, como eu falei para vocês, a gente tem até nível 4 de língua espanhola. Ele deveria alcançar o B2 no máximo. Eu tenho um aluno que chega ao último nível de espanhol, que seria C2 pelo marco comum europeu, que seria o avançado, ou seja, só com 4 semestres, devido a essa participação. Né? E esse empenho em buscar mais coisas, é essa motivação. Né? O desenvolvimento da autonomia do processo da aprendizagem. Eles encontram, digamos que, algumas informações que eu não conhecia. E eles vão colocando. Eu falei, olha, muito obrigada, eu agradeço muito. Porque eles se sentem, aí, por exemplo, tem gente que se interessa, que eu tenho um aluno que agora está no México. Ele se interessou muito pela cultura mexicana, ele é das ciências sociais, ele decidiu estudar a Inquisição, né, e está agora no México. Mas ele encontrou cada material muito interessante para mim, que eu, à medida do possível, também coloco em sala de aula. E por aí vai. Né? Outros interessados, por exemplo, na situação da Venezuela, que acaba trazendo materiais também da Venezuela, né? E a gente vai usando em sala de aula. Principalmente o pessoal de música, né? Que traz muito material interessante. Né? Isso é o desenvolvimento da autonomia de acordo com o interesse de cada um. Que não vai ser o interesse de todos, mas digamos que, na medida da troca de informação, é muito enriquecedor. Né? E a diminuição da verticalidade do ensino. Eu toco muito nesse assunto, por quê? Porque, muitas vezes, o aluno ele vem pedir, para mim, a carta de referência para fazer qualquer tipo de intercâmbio. Porque ele fala, professora, você me conhece muito melhor do que o meu professor, que tem 1.500 alunos, por exemplo. Porque a senhora vem me acompanhando, sabe de mim, sabe o que eu faço, que eu deixo de fazer, então eles vêm pedir para mim. Porque eles se sentem muito mais perto de mim. Né? Muito mais perto, né? E eu fico assim, não, sem problema. Né? Então, vamos aqui partir para o final. Alguns desafios a serem superados. Os exames de proficiência e nível de graduação, bom, como eu falei, eu elaboro sozinha. Todos os insumos sou eu que faço, tal. Eu conto com muito material que eu vou aí vendo que os alunos vão aportando, tal. Mas eu elaboro sozinha, né? Agora, o de pós-graduação. Eu estava até conversando com a professora, né, que eu já havia pedido, porque o de pós-graduação ainda é feito em papel. E eu não entendo por que o de pós-graduação não possa ser feito de forma digital, porque ele não demanda o que demanda um de graduação. Por exemplo, todos os meus exames com os meus alunos são feitos na plataforma, sem problema nenhum. Levo eles para o laboratório, a gente faz. Posso contar com eles? Posso contar. Eles vão consultar outra página? Não. Eu não preciso pedir para bloquearem. Porque eles sabem que ali, eles podem consultar o que foi. Eu deixo para eles consultarem os dicionários. Vocês podem consultar o dicionário, mas vai depender de vocês fazer o exame. Que ele está moldado de uma tal forma que depende do conhecimento linguístico dele. Né?
E da pós-graduação, não, ela não precisa de vídeo, não precisa de compreensão auditiva, é só texto, né? Então, acho que é muito mais simples fazer da pós-graduação. A manutenção e incremento da infraestrutura física. Como eu falei, a gente só tem 2 laboratórios, né? Deveria ter um mais, por se acaso, né? A sala de leitura, que é a mediateca, que ainda está aí parada, né? Eu não sei se eu vou ter tempo agora de fazer outro FIPEX, né? E a sala de aula, porque assim, o meu projeto seria ir incrementando e colocar a lousa digital. Partir já para a lousa digital. E a ideia era começar pela mediateca, testando a lousa digital na mediateca, para ver a maior interatividade dos alunos. Né? Eles trabalharem com o papel, o computador e a lousa digital, que é realmente isso que o professor estava falando, é a linguagem deles. Né? E transportar isso para o mundo da aprendizagem, como sendo algo que é cotidiano. Você pode aprender com isso, né? E sentir prazer ao aprender. Né? E a criação ou cooperação em cursos semipresenciais ou totalmente online. Eu tenho aí minha ideia inicial era realmente transformar em semipresencial ou totalmente à distância, como já existe na área de alemão. Mas só que, durante o tempo em que eu estive participando nisso, junto com a área de alemão, eles sofreram assim, um rechaço tão grande institucional para conseguirem colocar esse curso online, para aprovação aí nas instâncias, que eu falei assim, olha, eu acho que é melhor esperar um pouco, a universidade esperar, por exemplo, então, o pessoal da medicina, da física, tal, porque é uma briga muito hercúlea, muito grande, e eu estou sozinha na área trabalhando com isso, né? E, por fim, eu gostaria muito de agradecer ao GGTE, porque, assim, sem o apoio deles, tanto assim de AE, foi assim crucial, porque assim rodava a noite sem dormir, com o problema de que aquilo ia zicar e zicava, né? Também há o apoio com relação à plataforma Moodle, a Renata, o Marcelo, todo mundo aqui, né? Eu venho aqui e falo, eu fico aqui, tá, a gente acha uma solução. Na área de alemão também, do CEL, né? O FIPEX por todas as ajudas, o professor Valente, que a gente se encontrou em várias ocasiões aqui participando, ele foi o primeiro a apoiar todas essas nossas iniciativas, tanto do alemão, quanto também as nossas nos exames de proficiência. O FIPEX, sem o qual não teríamos os laboratórios que temos atualmente. Né? Agradeço a vocês, eu procurei falar rápido para dar tempo de fazer a discussão, porque eu acho que tem várias discussões aqui. Obrigada. Queria agradecer a todos os nossos professores palestristas, que nós estamos no horário certinho, são 15 para meio-dia, que a gente tinha planejado. E aí, então, agora a gente abre para as perguntas. Eu queria convidá-los para vir aqui, para poder responder as perguntas. Cadê o... Está aí. E aí está aberto, então... Precisa falar no microfone? Tem outro microfone, não? Não. Você que tem que rodar esse aqui. Então tá bom. Quem tem a primeira pergunta? Bom, gostaria de parabenizar todo mundo pela atividade. Para mim o retorno foi excelente. Tá? Mas a minha pergunta é específica para o Rickson. Você mencionou que você tem uma pré-aula. Como é que é essa pré-aula? Quanto tempo? Você é bem curtinho? Como é que é isso? A gente está passando por diferentes processos aí para fazer essa transformação, né? Hoje a pré-aula são 5, 6 questões, né? O aluno ele só tem o limite para terminar, né? Não. É puramente por questões baseadas no livro-texto. Né? Então, existem um material de slides, todo o material de apoio está colocado lá junto, mas o que ele chama exatamente de pré-aula. O que se espera do aluno é que ele leia o material, mas focado a responder as perguntas que a gente colocou.
Bom dia. A minha pergunta é em nível institucional. O que cada instituto, cada um está dentro de um instituto dentro da universidade, o que cada instituto está fazendo em relação de adotar a plataforma, pesquisando outra plataforma que existe, se existe, mas institucionalmente, existe alguma coisa em cada instituto ou é única e exclusivamente de 1, 2, 3 professores isolados aí? Começar respondendo. Lá no nosso Instituto de Física, não existe... O Instituto não obriga ninguém a usar o Moodle. O que a gente faz é tentar facilitar a vida do professor a usar o Moodle. Então, a gente incentiva que todos os professores usem, disponibilizando toda a parte técnica, de apoio técnico, problemas que ele tem, problemas que os alunos venham a ter deles. Então, isso tudo hoje está centralizado na Secretaria de Graduação do Instituto. Né? A gente cria, né, o coordenador, né, a Mônica foi a última coordenadora, foi quem veio para o Marcelo, aqui, para a Renata. Então a gente faz todo esse processo. A ideia é, o professor só se preocupa em colocar o conteúdo, em alimentar isso e utilizar isso e fomentar isso. Então, a ideia inicial foi fazer com que isso se torne cada vez mais utilizado por todos os professores em todas as disciplinas. Então, essa institucionalização está nesse incentivo e a garantia da gente ajudar com toda a parte técnica. Pesquisaram outras mídias ou vocês foram para o Moodle? Hoje, na verdade, a gente tentou focar no Moodle. A gente tentou fazer uma coisa de cada vez. Então, a gente tem pesquisado outras mídias, mas aí já não é institucional. Então, a gente tem procurado outras plataformas, por exemplo, para que esses vídeos, a gente comece a disponibilizar vídeos com plataforma... com feedback, perguntas, que são edição de vídeos com perguntas e por aí vai. Mas isso hoje não é institucionalizado, vai mais do interesse de alguns professores. Essa resposta é um pouco complexa, mas eu vou tentar com sinceridade e delicadeza. Eu vou tentar, você já percebeu que eu vou tentar. Então, são várias histórias assim. A ideia inicial nossa na disciplina que eu coordeno, que eu sou o único docente, apesar do volume de trabalho, né? Então já começa a primeira dificuldade aí, tá? Eu recebo diariamente 18 alunos em ambiente de prática e 15 residentes. É um trabalho que eu não tenho como em 3 ambientes de prática diferentes. É complicado, mas a gente queria, no início, vou te contar essa história que talvez seja importante para eu entender, me perdoa, mas assim, a gente queria montar um site para ensino à distância, para a gente carregar basicamente um repositório. Era a ideia inicial, que a gente não conhecia nada, né? E aí a gente ficou batendo na porta do audiovisual lá da Unicamp, que a gente queria montar uma página, e eles tendo que lidar com a nossa ignorância, e a gente tendo que lidar com a sobrecarga de trabalho deles, e a coisa não estava andando. Aí o Wagner, que está sentado ali no fundo, apresentou para a gente o Moodle. E a gente começou a usar o Moodle meio no heroísmo, aprendendo sozinho, porque ele ajudou, botou um menino para ajudar a gente. O Thiago aprendeu, depois que o Bruno veio melhorou muito, mas o fato é que, em paralelo a isso, surgiu um apoio da CAPES para a gente montar, lá na faculdade, um grupo de pesquisa em ensino médico. Está tendo um incentivo na CAPES a fazer isso. Então, o que aconteceu? Essas coisas foram acontecendo mais ou menos juntos. Essa iniciativa nossa já foi apresentada em 2 congressos internacionais de educação médica na Europa, um em Praga, no ano passado, e esse ano em Milão. Então, esse tipo de atividade que a gente está fazendo é uma coisa que não faz sentido só para a gente, faz sentido porque é uma coisa que está se desenvolvendo no mundo, particularmente no ambiente da graduação, que é um pouco diferente do ambiente da pós-graduação, né? Bom, então, houve esse apoio. O que não houve de apoio ainda, que é o que está fazendo falta para a gente agora? Segunda-feira, estavam discutindo a carga horária do Thiago e a instituição, a coordenadoria do curso, e achando que o Thiago tinha que fazer mais assistência e menos educação à distância, porque, na verdade, eu não tive oportunidade nenhuma de apresentar. Eu já apresentei em outras cidades do Brasil, na Bahia, no Rio de Janeiro, no Sul, eu já apresentei em Praga, já apresentei em Milão, mas eu nunca apresentei na unidade. Eu já apresentei no GGTE agora, eu apresentei aqui com vocês.
mas eu nunca apresentei na faculdade de medicina. Então, quando eu falo para eles que dá muito trabalho fazer o que faz, o cara acha que eu sou maluco. Aí ele vê eu pegar uma carga horária de um médico assistente, que a gente tem pouco, né? Porque eu estou naquela disciplina lá sozinho. E que eu pego uma carga horária desse cara e coloco para ele fazer isso, eu sou super questionado, né? Então não há esse apoio porque não há esse entendimento, porque não há essa cultura. Não é que o cara é mal intencionado ou quer sabotar, não é nada disso. É que não há essa cultura. O cara não enxerga a instituição formalmente não enxerga essa importância ainda. Vários outros professores usam o Moodle lá na Faculdade de Medicina. Tem várias disciplinas no menu lá do Moodle, né? Só que, na maioria das vezes, é uma coisa menos interativa. Carrega o conteúdo, carrega a aula. Então, pega aquela aula que o cara dá presencial, filma a aula e põe no Moodle. Pega aquele material e disponibiliza o material. E, na verdade, na nossa concepção, isso é subutilizar o que o ensino à distância pode, porque essa coisa do cara aprender em qualquer lugar, a qualquer momento, e poder ter o feedback dessa forma, eu acho que a gente utiliza pouco. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa hoje lá na unidade, eu pediria, lá na UFSM, eu pediria para a gente fazer um debate sobre o ensino à distância, para a gente apresentar os instrumentos que o ensino à distância é capaz de oferecer para o professor, né? E, ao mesmo tempo, mostrar que dá muito trabalho fazer isso. Agora, esse ano, a gente começou com outras 2 disciplinas no Moodle. Eu estou inserido agora numa disciplina de formação, eu trouxe essa coisa para aqui, que é formação de identidade profissional. E a gente está fazendo, eu estou tentando montar no Moodle essas 2 disciplinas, que é no primeiro e no segundo ano, com um componente completamente diferente, que é trazer um ambiente reflexivo, igual esse seu da cafeteria, com a diferença que talvez a gente vá ter uma provocação específica, que vai ser uma pintura, que vai ser uma música, que vai ser... Todo mundo fala assim, é importante o médico aprender humanidade, né? Só que todo mundo fala e ninguém faz. Porque não adianta eu botar lá um professor de pintura para falar de pintura para o estudante de medicina, porque o cara vai falar assim, pô, esse cara é professor de pintura, pô, maneiro isso aí, né? Ele é capaz até que ele goste da aula, mas eu preciso dizer para mim, como médico, qual que é a importância que aquilo tem para mim que atuo naquela área. Então precisa ter um casamento entre as pessoas. Então o ambiente virtual possibilita esse casamento com muito mais coesão, né? E esse apoio, que é o apoio de divulgar realmente as ferramentas para as pessoas e criar os problemas que elas vão resolver, né? Mostrar os problemas que elas vão resolver com essa ferramenta, isso eu acho que não tem ainda. Desculpa. Então, eu fico assim, na mesma saia justa que ele, né? Então, voltando ao que ele estava falando, né? Quando a gente mostra para os nossos pares que é muito trabalho, porque você vai minimizando o trabalho ao longo de todo o percurso. Eu acredito, para mim, que o resultado ele é muito gratificante. Para mim, pelo menos, o resultado é au concurso, porque eu tenho realmente o desenvolvimento desse aluno. Ele mesmo tem noção disso, ele sabe quais são as dificuldades, ele sabe quais são as questões que ele tem que superar. Ele sabe qual é o nível dele e tudo, né? Então, ou seja, ele tem uma autocrítica muito grande, né? Então, era esse o objetivo que eu queria alcançar. Mas isso demanda um trabalho assim exaustivo e muitas vezes não se entende o porquê você está fazendo isso, né? E o porquê que você está usando, por exemplo, um pad para te ajudar a fazer isso, não se entende, né? Então, assim, eu já apresentei também como professor meu trabalho em vários lugares. As pessoas falam, nossa, é muito interessante. Por quê? Porque eu tenho aí desenvolvido material específico para a superação de problemas que eu sei que vão acontecer, porque a literatura só fala dos problemas, mas não fala como você deve superar, né? Então, eu tenho já material desenvolvido para isso. E em constante remodelamento, né? Porque isso vai depender também das novas demandas que vão surgindo, né? Então, quando você apresenta, a pessoa fala assim, mas eu vou gastar o meu tempo? Gastar eu não falo, eu falo que eu invisto o meu tempo nisso, né? E o meu investimento, como eu falei, eu acabei transformando também na minha área de pesquisa, né? E aí eu tenho o meu retorno. Tem uma pergunta da internet. Quem pergunta é a Aline, ela é lá de Barbacena, Minas Gerais. Ela pergunta para você. Ela quer saber um pouco mais dessa integração que vocês fizeram com o Facebook, inclusive saber um pouco como vocês lidaram com essa questão das regulamentações que tem no próprio Facebook para usar, enfim,
Ela quer um pouco dessa experiência aí sobre isso. Saia justa, né? É assim, quando a gente criou o personagem, o Jacinto, a gente não sabia que... Eu nunca nem sabia que havia uma legislação para o Facebook. Eu consegui o contato. Parece que o Facebook apoia iniciativas de educação utilizando a plataforma. Então, minha irmã trabalha na Globo.com, ela teve uma reunião com alguém do Facebook em São Paulo há um tempo atrás e ela me ofereceu, ela não me mandou ainda, mas ela me ofereceu o e-mail do ser humano que é o responsável pelo Facebook em São Paulo. Eu espero um dia conseguir marcar uma reunião para debater isso, porque a gente pode transformar o Jacinto numa página, né, que seria a forma como eles lidam com isso. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, na verdade a gente ainda não lidou com isso, né? A gente fez e não lidou. A gente espera que tenha um desfecho positivo, porque é uma iniciativa muito bem sucedida, né? Se vocês tiverem a curiosidade de visitar o perfil do Jacinto Bem Melhor, você vai ver que é um perfil muito divertido. Agora o Jacinto todo dia ele põe uma informação peculiar sobre aquele dia na história da humanidade. E com certeza não é na história médica da humanidade, é na história da humanidade. Isso para o estudante de medicina é um pouco libertador, né? Porque o ensino de medicina, ele tem na sua característica, desde o início, né, que a gente, da universidade, mesmo antes, ele é um ensino de imersão. Você precisa... É um tipo de problema que você precisa ficar vivendo aquele problema com uma intensidade muito grande. E ainda não deram uma alternativa. Nos Estados Unidos, o tempo de residência médica era livre, né? Então chegava aí 120, 130 horas por semana. Aí os caras foram e obrigaram a fazer 60 horas por semana no máximo de treinamento. Só que eles avaliaram a satisfação que o cara tinha com o aprendizado dele antes e depois, a qualidade de vida antes e depois dessa mudança. O que aconteceu? Com 100 e tantas horas, o cara achava que a qualidade de vida dele era muito ruim e que o aprendizado dele era muito bom. Depois diminuiu para 60 horas, o que aconteceu? A qualidade de vida ficou muito boa, mas o aprendizado aumentou em satisfação. Então, esse é um dilema que a gente vive. O Jacinto Melhor acabou sendo uma válvula de escape um pouco para isso, porque é uma forma de, naquele momento do dia, apesar de ele ter acesso ao conteúdo, ele também tem um momento de lazer ali, de entrar em contato com uma outra realidade que não é necessariamente a realidade dele. Então, as ideias que estão através do Jacinto é ser um bom camarada, né? Um camarada fora da área médica sendo médico, sabe? Vira uma brincadeira desse tipo. Tem mais alguém? Gostaria de saber se algum de vocês já usou, acha viável usar a plataforma do Moodle para fazer a avaliação dos alunos, de forma a se eliminar as provas escritas em sala de aula, que em especial em turmas numerosas é uma operação difícil também, né? Vamos lá, vou responder. Eu já fiz isso para uma disciplina eletiva, né? Então todas as provas, todas as avaliações que valiam nota, 100% das avaliações que valiam nota, foram feitas no Moodle, né? Então, só foi feito porque era uma disciplina eletiva, né? A experiência que eu tive foi... Bom, uma coisa, na verdade, que é a grande dificuldade que eu vejo, tá, quando você vai jogar essas provas online, é que a pergunta que eu sempre recebo é: como é que você garante que é o aluno quem está fazendo a prova? Né? E na hora ali, eu não poderia garantir 100% que o aluno está fazendo a prova, mas uma coisa que é interessante é que cada aluno tem um perfil de escrita, né? E na área de exatas ele é muito diferente um do outro, principalmente se você tem uma turma pequena, né? E essa turma que a gente fez, isso era uma turma de 20, 25 alunos. Eles faziam atividades onde eles tinham que escrever o tempo inteiro. Tá? E o que você percebe o perfil de escrita não mudou. O que eu quero dizer é, o aluno que escrevia mal, ele continuou escrevendo mal na prova. O aluno que escrevia bem, ele continuou escrevendo bem na prova. Existe uma outra questão, é que quando eu entrei aqui, que eu mostrei que você pode investigar no micro o perfil do aluno, o acesso dele e tudo mais tal, uma das coisas que você pode enxergar é o IP da máquina onde o aluno está acessando. Então você pode descobrir de onde está vindo esse acesso. Enfim, nada te garante de forma correta de que é o aluno que está escrevendo. O que eu percebi ao longo do tempo, que o que ela falou de fato é verdade, eu acho que o uso desses ambientes dá uma autonomia maior do aluno. O que eu percebi
ao longo do tempo a gente às vezes pré-julga os alunos sem ter o conhecimento exato. E muitas vezes esse pré-julgamento está errado, né? Então, eu vou dar um exemplo que vai fugir um pouquinho do Moodle, mas uma das coisas que a gente fez em física também foi, nas aulas presenciais, utilizar os clickers na graduação, né? E aí a Unicamp, né, tem 160 clickers que ficam lá no prédio do básico, né, no PB, né? E aí o professor tem que retirar o clicker, né, levar para a sala de aula. Então, eu ia toda segunda e quarta-feira, né, retirava 160 clickers pesados, lia até o CB, usava em sala de aula, e eu tinha que assinar termos de responsabilidade, que se um clicker sumisse, o processo de sindicância ia ser aberto contra mim, né, e que, então, eu tinha que pegar o RA de todos os alunos em troca do clicker, que não sei. Se você tem 150 alunos na sala de aula, tá, eu vou gastar metade da aula para entregar os clickers e metade da aula para devolver, né? E tudo isso, né, era porque o medo era de um clicker ser roubado, né? Eu entrei dentro da sala de aula, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu abri os 4 papéis dos clickers, tá? Pessoal, tá aqui, eu preciso que cada um pegue um. Eles entravam na sala de aula, cada um pegava o seu, tá? No final da aula, eles entregavam. O aluno que queria sair mais cedo, ele deixava o clicker com o colega do lado, porque ele tinha vergonha de ir até na frente e entregar o clicker. Então, ele deixava o clicker com o colega do lado. Eu fiz isso o semestre inteiro e tenho feito isso em vários semestres. Até hoje eu nunca tive problema nenhum com o roubo de clicker. Teve uma vez, tá? Eu contei, e ao invés de 160 eu tinha 159. Né? Aí eu entrei em desespero. Falei, pronto, vou ser aberto um problema de sindicância contra mim. Né? Eu cheguei na minha sala, abri meu e-mail. Professor, 1001 desculpas, porque eu saí e coloquei o clicker sem perceber na minha mochila. Como é que eu faço para te devolver? Rapidamente, eu só vou responder. Os exames que eu faço, quando são exames, eles são presenciais, eles não são à distância. Então, a gente faz no laboratório mesmo. Com relação a isso, eu só vou corroborar o que ele está falando aqui. Todas as atividades que eu faço à distância com ele, que são também uma série de atividades, né, que são também essas de pré-aula, elas só contribuem para que eu veja o perfil e coincide o perfil com o exame. Né? Eu não tenho razão para desconfiar do meu aluno, não tenho nenhuma. E também isso, como eu falei, eu não bloqueio na hora de fazer o exame o acesso, mesmo porque eu deixo o acesso livre ao dicionário da Real Academia Espanhola. Né? E eles não visitam outros sites, porque eles estão ali realmente porque eles estão para aprender. É isso que eu vejo. Né? Então, eu nunca tive nenhum tipo de problema ou qualquer tipo de estresse, né, nessa questão. Eu só vou comentar com uma palavra que eu tenho usado muito e às vezes é um pouco agressiva para alguns professores, mas eu tenho usado isso talvez de forma mais agressiva. Mas o que eu digo tem uma coisa, isso depende muito do seu exame, tá? Porque o que ela falou na apresentação é verdade, né? Se você faz, os exames que eu procuro fazer são aqueles onde o aluno tem que colocar o conhecimento dele. E o que eu digo muitas vezes se você faz uma prova, né, onde o aluno consegue responder conhecimento na internet, provavelmente sua prova está errada. E acho que acho que não sei se estava embutido na tua pergunta, tem um problema legal, né, que se o aluno entrar, a prova tem que ser, a avaliação tem que ser uma coisa, isso é o MEC que está falando, né? Essa avaliação tem que ser presencial, então acho que tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso para se precaver, né? Porque na verdade essa prova tem que ser presencial. Agora, uma coisa que eles estão inventando é essa ideia do presencial remoto. Você não precisa estar na frente do professor, você pode estar na frente de uma outra pessoa que certifica que o fulano de tal está sentado lá e respondendo a prova. A minha pergunta acho que é um pouco mais técnica, assim. Eu vi que o GGTL tem esse ambiente do Moodle aqui e a STCamp também fornece o ambiente do Moodle para os cursos de extensão. Então são 2 ambientes e na STCamp você tem que os alunos dos cursos, eles têm que se cadastrar, eles recebem um código para estar entrando na disciplina. Como funciona isso aqui para os cursos de graduação, no caso, que todos os alunos eles já têm acesso, e hoje eu vi que não é ainda esse projeto piloto que a gente vai fazer, onde tem todas as disciplinas cadastradas e o professor só escolhe qual que vai estar rodando.
O professor ele tem que solicitar a abertura desse ambiente, os alunos eles já vão estar cadastrados automaticamente nessa disciplina, ou eles têm que se cadastrar. E um pouco para o pessoal do FCM também, como a área de vocês é customizada, vocês, esse ambiente do Moodle está com vocês lá no servidor lá, ou está aqui no GGTE, como que funciona? Bom, respondendo a primeira parte, né? Não sei se vocês sabem, mas o ensino aberto faz essa carga automática, né? Toda instância presencial é aberta uma instância virtual no ensino aberto. O problema é que isso é feito para todas as disciplinas presenciais. Então, se o professor usa ou não, é criado uma instância que fica lá. Se ele clicar e habilitar, então o aluno passa a ser usado da maneira que o professor e o aluno entendem. Se ele não habilitar, essa carga fica lá no sistema, e isso cria um problema, porque à medida que vai passando o tempo, isso vai significando espaço de memória que está sendo usado. E, eventualmente, a gente tem que entrar no sistema, né, e apagar essas que não foram, por exemplo, habilitadas, para criar mais espaço para as novas disciplinas que estão sendo criadas e habilitadas. O que nós estamos tentando fazer, que o Roberto estava dizendo, é fazer essa carga agora ser sob demanda do professor. Então, ele vai entrar numa página, que é igual à página do ensino aberto, né? O ensino aberto, com o Teleduc, é feita a carga do jeito que é feita pela DAC, né? E agora ele vai ter a possibilidade que, quando ele clicar no Moodle, ele carrega, né? E isso é o sistema automático que está sendo feito pelo GGTE, vai carregar aqueles alunos para aquela disciplina que ele está demandando a ser feita no Moodle. Então, isso é o que nós vamos fazer nessa relação, né, do professor com o DAC. A outra coisa é o que nós estamos fazendo hoje com relação a esses casos aqui. Isso é uma disciplina especial, né, que está aqui no GGTE, é um Moodle que a gente abre para os professores que fazem essa demanda, né? E à medida que ele faz a demanda, a gente carrega esses alunos para essa disciplina. É o trabalho que a gente tem todo semestre, por exemplo, com o pessoal da física, que ele fala, olha, eu quero todo mundo, né, todas as turmas, que a DAC não faz isso, na verdade a DAC separa todo mundo por turma, e ela vai criar tantas instâncias quanto são as turmas. E ele pede especificamente para a disciplina dele, né, para esse trabalho especial que ele está fazendo, que todos os alunos estejam numa mesma turma. E isso que a gente faz. Se tiver algum aluno externo que vá acompanhar essa disciplina como um ouvinte, assim, ele é carregado como colaborador e é feito manual. Tá certo? Agora, esse que nós estamos fazendo esse experimento com vocês, para 2015, ele vai ser carregado sob demanda do professor, mas automaticamente. Aí a segunda parte da pergunta para... eu não vou saber explicar como faz, mas depois, o Bruno, esse ser humano aqui no cantinho de camisa branca, já levanta a mão. Depois de você sentar com ele, existem ferramentas dentro do próprio Moodle que te permitem mudar um pouco o layout. Nossa, mas é um ambiente que vocês têm, vocês instalaram o Moodle para vocês. Não, é o servidor do GTE. Dentro das ferramentas do Moodle existem uns elementos que você pode mudar o layout gráfico do negócio. Como que faz depois que tu senta com ele ali e dá, né? Isso está sendo tratado. Essas experiências que nós estamos colocando aqui está sendo tratado como casos especiais que fica fora, né? Que na verdade todos os casos que a gente tem, todas as instâncias que a gente tem de Moodle criado, que tem 100 e poucas instâncias hoje, elas são tratadas de maneira especial, né? Porque são professores que estão querendo explorar certas ferramentas ou explorar certas características, né, que fazem com que a gente trate isso como um caso especial. O que nós vamos fazer a partir de 2015 com o ensino aberto, nessas duas versões, tanto Teleduc como Moodle, é oferecer uma plataforma mais ou menos, né, com a cara do Teleduc, porque não sei se vocês repararam, né, a plataforma da física e a plataforma do CEL, eles têm mais ou menos a cara do Teleduc, né, tem aquele banner do lado direito, né,
que você clica as ferramentas, tem o e-mail, né, que você coloca lá os anúncios, etc. E do lado esquerdo você tem aí anúncios, outras coisas, que é mais ou menos a cara do Teleduc. Que é uma coisa assim que facilita muito, eu brinco, né, fica meio a prova de idiota. Né? Você não precisa ensinar a plataforma para essas pessoas para saber onde estão as coisas. A plataforma já da FCM já é uma coisa mais voltada para o que eles estão fazendo, mais adaptada pelo que eles estão fazendo, e por isso que tem toda uma cara diferente, não tem o cinza como ele falou, etc. Então, mas o Moodle permite isso. Essa é uma vantagem muito grande do Moodle, de modo que você possa fazer essa personalização, vamos dizer assim, coisa que você não consegue fazer, por exemplo, com o Teleduc. Quem tem mais questões? Você tinha levantado a mão primeiro e depois eu passo para você. Sobre essa questão da avaliação, uma coisa que me pareceu interessante, mesmo que você não use a ferramenta para fazer todas as avaliações por meio dela, pelo menos você pode ter atividades complementares de avaliação também, inclusive com nota, que vão contribuir não só para diversificar os instrumentos de avaliação, mas também para complementar essa avaliação, para que ela se torne mais completa, né? E talvez até em alguns casos de disciplinas mais temidas, como talvez seja o próprio caso da física, no sentido também de você minimizar um pouco essa dificuldade que o aluno tem, né, esse estigma que algumas disciplinas sofrem pela dificuldade que representam. Então você vai aproximando o aluno gradativamente do conteúdo, enfim, né, da superação da dificuldade. Uma coisa que me chamou a atenção na fala dos dois colegas que iniciaram, que parece que no seu caso da física, o Moodle é mais uma ferramenta que vem complementar as atividades de sala de aula. E no seu caso, você chegou a dizer que as aulas teóricas praticamente se extinguiram, né? Eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a isso. Eu não sei se é preconceito ainda meu em relação ao ensino à distância, mas essa relação com a aula teórica eu achei um pouco complicada. Como é que vocês veem isso? Porque dá para ficar sem aula teórica? A princípio eu tenderia a dizer que não seria bom. Me agrada mais a ideia de uma ferramenta que complementa, que prepara, que pode até avaliar, né, o que acontece na sala de aula. Enfim, fiquei com essa dúvida. Quem quer responder primeiro? Já que ele está mais incomodado comigo. Tem o principal grupo que faz pesquisa em educação médica é um grupo holandês. E aí, há uns 2 anos atrás, eu assisti a palestra de um professor, Van der Vleuten. É um cara, se puser no PubMed, ele bomba com educação médica. Ele mostrou um slide que era assim: atividade cerebral dos alunos fazendo diversas coisas, né? Então tinha lá, atividade cerebral do aluno vendo televisão, dormindo, assistindo aula teórica, fazendo não sei o que, trabalho de grupo, pá. E o que ele mostrou? Ele mostrou que a atividade cerebral do aluno numa aula é igual ele vendo televisão, que é muito menor do que quando ele está dormindo. De lá para cá, toda vez que o cara dorme na minha aula, eu dou parabéns para ele, porque talvez ele esteja fazendo o melhor, né? Se ele sonhar comigo, então, acho que é o casamento perfeito. Ele dormiu na minha aula e sonhou comigo. Pode ser melhor ainda. Mas o fato é que a retenção de uma aula teórica, na área de média, eu não consigo falar isso das outras áreas, mas na área médica foi feito, né? A retenção de conhecimento, né, de uma aula teórica beira aí de 5% a 15%. Seminário 30%, 40%. Atividade prática, 40% a 50%. Ensinar outra pessoa, 80% de retenção. Então, o fato é que a gente usa recursos didáticos que, se você for levar evidência científica a sério, a gente deveria, a aula teórica, ser reduzido ao mínimo. Isso é o que esses caras pensam. Agora, o que eu penso? Qual que é o objetivo de uma aula teórica hoje? Se a minha aula teórica hoje é uma aula para passar conhecimento, esquece. Conhecimento, hoje, essa juventude tem uma disponibilidade muito maior do que... Então, uma aula teórica informativa, ela me parece uma aula teórica que não faz muito sentido. Já uma aula teórica, né? Quais são as aulas teóricas que eu faço hoje? Eu continuo dando aula teórica, não nessa disciplina, mas eu continuo dando aula teórica no primeiro e no segundo ano. Com qual objetivo?
2 objetivos eu acho que a aula teórica poderia ter hoje, a discussão que eu faço sobre isso. Um, talvez mais básico, é servir de guia para o cara estudar. Porque o cara chega na universidade, eu até estava conversando com ele aqui no intervalo, né? Tu chega da universidade, tu tem todo um material didático no 2º grau, né? Eu ainda não fiz cursinho, que a galera que faz cursinho é pior ainda, né? Porque o cara passa 3 ou 4 anos ali da vida sendo maceteado, né? Então o cara vem naquele material didático completamente direcionado para o aprendizado dele. Aí ele chega na universidade e tem que aprender biologia celular, né? A transição é muito difícil. Então, se o cara conseguir fazer uma aula para mostrar esse caminho para o cara, não para dar informação para ele de como é a sinalização, mas mostrar o caminho para o cara. Olha, se fosse você, faria isso. Isso é um assunto. O outro assunto da aula teórica formal. Não estou falando de encontros com o professor para tirar dúvidas, que nisso eu acredito muito, que é o que eu vi que vocês fazem aí, que é a nossa dúvida se a gente volta a fazer ou não. Mas o outro elemento da aula é o seguinte, é você apaixonar o aluno pelo seu tema, que isso na medicina acontece muito, né? É eu dar uma aula que eu mostro para o cara, olha, eu estou fazendo há 20 anos da vida isso por causa disso. É esse o sentido, a relação de amor, né, que eu tenho com o trabalho é essa, nasceu disso, e eu quero apaixonar vocês com essa paixão que eu tenho. Porque mesmo que ele não se apaixone pelo meu tema, talvez ele aprenda como é se apaixonar pelo trabalho. E isso é uma coisa que essa geração sente muita falta, porque alguém inventou que qualidade de vida é no sábado e no domingo e nas férias, né? E que trabalho não faz parte de você ser feliz, você ter amor no trabalho. Quer dizer, nós somos da nata da população mundial que escolheu o que faz da vida, né? Então, se você escolheu, que você teve esse direito, que foi um direito que você não conquistou, a maior parte dele, talvez uma pequena parte, mas é um direito que às vezes veio do nascimento, da situação social que se colocou, das suas condições que foram um pouco melhores, né? E se você é um cara que escolheu o que faz, se você não consegue ter amor no que está fazendo ao ponto de você torcer para o sábado chegar logo, alguma coisa vai mal na sua vida, porque isso vai se perpetuar e talvez você se descubra com 40, 50, 60 anos um cara meio frustrado. Então, isso eu acho que é uma função do professor e eu acho que a aula teórica é capaz de fazer isso se você se libertar daquela necessidade de passar as informações. Então, pelo menos no ambiente médico que discute isso, aí eu posso falar só da minha área, não é consenso. Se você falar isso aqui na faculdade, eu falo para vocês aqui que eu parei da aula teórica, eu não falo para todo mundo, eu confio em vocês, entendeu? Confio em vocês, eu não falo para todo mundo. Porque, agora, nas pessoas que discutem educação em medicina, a tendência é reduzir o número de cargas horárias de aula teórica ao mínimo, e aí vai mexer com o professor, porque hoje é poder ter horas aula. Então, lá na faculdade de medicina, a gente não consegue convencer ninguém a parar de dar aula daquele assunto que o cara dá aula há 50 anos. Fala, professor, não, a gente quer formar um cara clínico geral, para que tu vai dar aula da cirurgia da ponta da orelha das pessoas que nasceram na segunda-feira? Não tem jeito, vamos mudar, né? Mas o cara não consegue, por quê? O poder dele, como ele prova para a universidade que ele está trabalhando, é baseado naquela hora aula. Então, isso mexe no nosso próprio sistema de poder. Então, quando o cara defende fervorosamente a aula teórica, ele está defendendo porque ele acha que a aula teórica realmente transforma o aluno dele, ou ele está defendendo porque isso tem um valor diferente, poder acadêmico sobre aquilo. Então, a minha impressão, eu não tenho resposta para a tua pergunta, eu também tenho desconforto. Quando eu interrompi o curso teórico não foi fácil, eu fui criado nessa cultura. Eu acho que na minha realidade, hoje, eu não preciso da aula teórica para fazer o que eu fazer, não preciso mais, a educação à distância contempla. Só que eu pego o aluno no 6º ano do curso, eu não sei te falar sobre o 1º ano. No 1º e no 2º eu dou aula teórica. Agora, se pegar as aulas que a gente monta no 1º e no 2º ano, não tem conteúdo informativo, cara. Eu vou dar aula de ética, eu trago problemas éticos, questões, considerações, correlações com a ética de outras profissões, né? Mais do que parar uma aula lá para explicar para o cara na aula como é que a célula funciona. Vem o ribossoma, pega o RNA mensageiro, joga uma coisa na outra. Isso aí, cara, se o cara entrar no YouTube, digitar no YouTube síntese proteica, ele vai arrumar uns 150 mil caras mais espertos do que eu para mostrar para ele como é que o RNA mensageiro vira uma proteína, entendeu? Então, eu acho que a aula teórica informativa a gente tem que pensar. Agora, convido você, como você falou, talvez seja um pouco de preconceito meu. Eu não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. Certamente em mim era. E eu tenho procurado abordar essas questões com menos verdades pré-estabelecidas. Então,
Eu não sei se a aula teórica é bom ou ruim. Eu sei que ela, na maioria das aulas teóricas do curso de medicina, se você conversar com os alunos, eles vão porque tem lista de presença. Se você parar de cobrar a presença dos alunos, eu tenho quase certeza que vai esvaziar completamente as aulas teóricas, do ciclo básico, do ciclo clínico. Então, funciona para a gente, funciona para o aluno? Essa pergunta é uma pergunta dura, brother, porque tu tem que... Toda vez que tu muda de pensamento aos 40, 50, isso acontece muito em medicina, né? O cara está acostumado a clinicar de um determinado jeito, usar determinado remédio. Aí vem um cara e fala assim, esse remédio aí é uma merda, o bom mesmo é o outro. Aí, por que é tão difícil o cara mudar? Porque o cara tem que assumir que ele passou os últimos 20 anos da profissão dele, 30 anos, fazendo uma coisa que não era o melhor. Isso é muito difícil. Então, para o professor é muito parecido. A gente passou os últimos 20 anos dando aula teórica. De repente alguém vem, cara, talvez a aula teórica para essa geração não seja o caminho, né? Tem uma coisa que me incomoda mais do que a aula teórica, erudição. Me incomoda mais, eu tenho preconceito com isso. Por quê? Eu sempre fui um cara que gostei de aprender por aprender. Então tu me traz uma parada para aprender, eu vou estudar a história do negócio, quando começou, quem que, não sei o quê, tá. Cara, vai falar isso fora de contexto. Não existe mais esse apelo. É mais pragmático, é outra geração, é outra forma de lidar com a informação, com o conhecimento. Então, eu acho que o professor tem que fazer um esforço para se adaptar à linguagem nova. A gente não pode ficar querendo obrigar o cara a se comunicar como a gente se comunica. Eu não posso fazer isso porque o meu trabalho vai dar errado. Eu gosto que o meu trabalho dê certo. Para dar certo, eu vou ter que aprender a falar a linguagem do cara, mas não é para ficar lá com o cara, é para trazer o cara um pouco mais para o que eu acho que ele precisa se apropriar. Eu não sei se a aula teórica faz isso. Eu não sei. Ainda mais em turma grande. Em turma pequena que personaliza um pouco a interação com o professor. Agora, eu dou aula no primeiro ano para uma sala com 110 alunos, cara. Eu fico antes de entrar na sala, eu pergunto, cara, será que eu vou fazer diferença na formação desses caras com essa aula que eu vou dar agora? Eu não sei. Eu não sei de verdade. Eu não sei. Eu não tenho medo de me perguntar isso. Eu não sei se a aula que eu faço, eu vou dar aula agora, quinta-feira de novo, semana que vem, terça e quinta, eu dou aula teórica para turma cheia. Cara, eu não sei se faz diferença. O Moodle, eu posso te garantir que faz diferença, porque eu vejo o cara, se tu entrar no Moodle, é impressionante, o Moodle tem umas ferramentas sensacionais. Por exemplo, tu vai imaginar que o cara estuda 1h da manhã, sem ser véspera de prova, num determinado dia, o cara tá lá 1h da manhã, eu falo, caraca, 1h da manhã, o cara tá lá, véspera de Natal, 24 de dezembro. Eu fiquei até preocupado, vou ligar para esse cara, já tá deprimido. Às vezes o cara, a gente se preocupa com isso, né? Vou ligar para esse cara, vai ser deprimido, porque 24 de dezembro, né, depois de, sei lá, comer peru com a galera na família, o cara estava usando o Moodle de madrugada. Então, é uma exposição ao conteúdo muito maior do que eu jamais sonhei. Entendeu? Jamais sonhei que a gente pudesse pegar um conteúdo e expor o cara tanto tempo a esse conteúdo, entendeu? Qual que é o papel da aula teórica? A pergunta é boa porque eu estou no último mês pensando, eu estou sentindo falta de dar aula para o 6º ano teórica. Mas eu não sei se essa falta eu estou dando porque eu gosto muito da aula, ou se porque realmente vai fazer diferença para ele. Não sei. Estou na dúvida. Mas vamos junto aí que a gente... Vamos lá. Bom, eu faço, para encurtar um pouco, eu faço minhas as palavras do Marco, né? Eu vou acrescentar algumas coisas que são minhas experiências, né? De fato, primeira resposta, tem diferentes níveis na questão da física, né? Então, as disciplinas básicas são disciplinas dadas para um volume muito grande de alunos, envolve uma coordenação muito grande de professores, e hoje o Moodle, sim, tem sido usado como complemento à aula teórica. A aula teórica, ela é feita de que forma? Ela é feita... Bom, existem dois tipos, né? Aquela aula dispositiva, de conceitos, e a aula prática. A aula prática, então, você percebe que metade do tempo o aluno já está dentro da sala de aula, não assistindo o professor falando, mas ele já está na sala de aula fazendo. Né? E essa era uma diferença muito grande, porque essas aulas práticas, como elas eram há 10 anos atrás, elas eram o seguinte, né? O professor ia lá e resolvia os exercícios na sala de aula, o aluno ia lá e copiava a solução dos exercícios, né? Eu gostei de uma frase que eu escutei uma vez, que basicamente esse é um processo, né, de sair do caderno do professor para o caderno do aluno sem passar pela cabeça de ambos, né? A gente mudou isso, né? Então, hoje o aluno faz, ele pensa. Porque a grande dificuldade num problema de física, né, o que faz física ser temido, como você falou, é exatamente isso.
Né? Falta prática, falta você ler, falta você entender, falta você interpretar. Física é um negócio que tem que misturar português com matemática. Se você não interpreta, se você não entende o que o problema está te falando, o problema que você quer resolver, e não sabe colocar isso em uma linguagem matemática, não vai sair. Né? Então, essa aula teórica, parte dela já foi substituída por uma prática de exercícios. Né? A outra parte da aula teórica fica a critério, como o curso é coordenado e tudo mais, fica a critério do professor fazer isso. O que a gente tem visto é que uma quantidade cada vez maior de professores tem optado por tirar esse nome de aula teórica e colocar o que a gente chama de interação professor-aluno. Né? Então, por exemplo, meus cursos de física básica hoje são todos dados baseados em interação, utilizando os clickers que eu acabei de mencionar. Né? Então, essa aula teórica de informação, ela depende hoje um pouco do professor que está dando essa aula. Né? Eu acho que esse preconceito, né, ainda existe, de fato. Né? Eu também tenho uma dificuldade muito grande de aceitar isso. E aí tem professor que vai a interação até onde hoje o preconceito dele está deixando ele ir. Né? Nas aulas mais avançadas, disciplinas mais avançadas, que eu particularmente dou com avançada, eu gosto do conceito que acho que foi você que me ensinou, de blended learning. Né? O que a gente faz todo o conteúdo está fora da sala de aula. Né? Todo o conteúdo está dentro do Moodle, mas fora da sala de aula. Né? Então, meus alunos hoje vêm para dentro da sala de aula, eu dou aula, né? Vou dar aula hoje às 2h da tarde, inclusive. Né? Eu dou aula, só que eu não falo dentro da sala de aula. Né? Se você pegar as 2 horas que eu estou dentro da sala de aula, tá? Eu devo falar no máximo 10 minutos. Né? O que eles fazem? Eles trabalham. Né? Trabalham o conteúdo e eu atendo sob demanda. Né? Então, eu faço esses alunos hoje trabalharem. Uma coisa que eles nunca conseguiram fazer, pelo menos em exatas, você tem uma dificuldade muito grande, né? Que é trabalhar em grupo. Tá? Então, eles fazem trabalhos em grupos, eles já vêm com o conceito, já vêm com as dúvidas de fora de sala de aula, fazem isso em grupo, e dentro de sala de aula o que a gente está ali é para discutir, para resolver algum problema, alguma inquietação que eles têm. Né? E sobre essa questão de aula teórica com o Moodle, eu posso te contar uma experiência que eu estou tendo esse semestre, que ainda não é definitiva, mas porque o semestre está acontecendo. Mas já temos aí 1 mês de aula. Né? Então, uma das coisas que a gente fez foi com o índice de aprovação, né, em física, geralmente gira aí, física 1, por exemplo, gira em torno de 30%, às vezes vai variar aí 30% a 40%. Tá? E esses alunos, quando eles reprovavam, eles voltavam no semestre seguinte, ou no ano seguinte, um ano depois, iam fazer a mesma aula, né? Talvez mudasse o professor. O que a gente optou por fazer nesse semestre foi fazer um teste. Nós tiramos esses alunos, demos a oportunidade desses alunos sair da sala de aula e para fazer um curso bem mais voltado ao Moodle, onde basicamente as aulas estão em vídeo, e o que a gente fez foi quebrar essas aulas em vídeos de no máximo 10 minutos, com perguntas e feedbacks entre as questões, um ambiente à distância mesmo. Né? E 77 alunos se matricularam. Desses 77 alunos, eu dei a oportunidade deles, caso eles queiram, assistir às aulas dos professores, das turmas regulares que estão acontecendo, né? E eu vou monitorar a presença deles, ou de fazer tudo pelo conteúdo do Moodle. Né? Dos 77, sabe quantos estão dentro de sala de aula? 4. Dos outros 73 que sobraram, até ontem à noite, 69 tinham todos os vídeos assistidos, com todas as perguntas respondidas. Né? Os vídeos que estão disponíveis para eles assistirem, eu tenho disponibilizado semana a semana. Né? E aí, mais interessante é que você pode, de fato, enxergar que horas esses alunos estão assistindo. Né? Os da computação, não tem ninguém que começa a assistir esses vídeos antes das 8. Tá? Então, e parece que eles têm um ambiente noturno, eles gostam de trabalhar à noite. Tá legal? Então, são 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, sábado para domingo. A gente tem muito caso de alunos do noturno que trabalham durante o dia. Esses caras assistem os vídeos em toque de caixa de sábado para domingo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que, de fato, se a gente continuar pensando em aula teórica como informação, né, passagem de conteúdo, eu concordo exatamente. Gênero, número e grau. Né? Eu acho que tem muitos caras melhores do que eu que estão no YouTube que podem fazer esse papel. Né? E o aluno sabe procurar isso. Então, acho que pouco a pouco a gente está movendo cada vez mais para isso.
E aí, só para comentar a parte da avaliação, eu comentei que eu fiz uma vez um curso inteiro onde a avaliação estava lá. Essas atividades do Moodle que são feitas na física, elas hoje entram dentro da nota, né? Não é a nota inteira, eles fazem ainda as avaliações presenciais, com prova e tudo mais e tal. As atividades do Moodle, na maioria dos casos, estão compondo 10% a 20% da nota final. Na verdade, é uma pergunta bem rápida e é para o coordenador de GGTE, São Bento. Eu fui da coordenadoria de graduação da física no momento em que a gente resolveu ampliar o uso do Moodle justamente pelos benefícios que a gente estava vendo. E fui quem tentou intermediar a carga automática. Aliás, queria agradecer aqui ao Marcelo e a Renata por todo o apoio que eles deram. Mas foi uma coisa artesanal. E eu descobri, depois disso, inclusive na CCG, que já havia mais de alguns meses um acordo para que essa carga automática tivesse sido implementada no Moodle também. Então, conhecendo a universidade, porque eu estou aqui há bem mais tempo que quase todo mundo, eu sei que as coisas andam muito a reboque. Todo mundo tem a sua própria agenda, muito mais coisa para fazer do que o tempo disponível. Mas uma coisa que eu gostaria de saber, por exemplo, nós tivemos uma demanda de um professor de um módulo que não estava incorporado à estrutura atual do Moodle. E, na época, o Marcelo falou, olha, não dá para colocar, paraná. Então, a minha questão é qual é o futuro disso. Quer dizer, além da prospecção de novas tecnologias, aí, como o Rickson mesmo tem feito esse trabalho individualmente, como que o GGTE vai administrar? Porque eu entendo que o GGTE vai entender da tecnologia, mas não vai ver o uso dela, a implementação dela. E como funciona isso? Quando surgirem novas demandas, seja por novos módulos, seja por novas plataformas, ou seja por usos específicos, quer dizer, como que o GGTE vai interfacear com uma comunidade que eu espero cresça bastante, até pela demanda dos próprios alunos, que os nossos alunos estão cobrando agora que o Moodle seja usado da maneira que foi nas físicas básicas. Então, eu queria saber como que isso vai ser implementado a médio e longo prazo. Bom, olha, até agora, assim, respondendo assim, o desenvolvimento dessas ideias, até agora, o Moodle era quase que um apêndice do que a gente fazia, no sentido que o que demandava mais tempo e precisava mais de atenção era o ensino aberto do jeito que ele está sendo implantado. À medida que as instâncias e essas demandas começaram a aparecer por conta desses diferentes exemplos que nós estamos falando aqui, o Moodle passou a ser uma coisa mais presente no nosso grupo. Inclusive, a gente tem cursos preparados, a gente está só esperando montar essa nossa estrutura de máquina aqui, para justamente fazer cursos de formação para ajudar o professor a ou fazer essa transição ou aprender coisa diferente a respeito do Moodle. E com isso, então, a equipe acho que está mais preparada para responder essas questões, porque, na verdade, a gente só tinha o Marcelo, né, que conseguia falar, por exemplo, o feijão com arroz, lá, vamos dizer assim, do que tinha no Moodle. À medida que começou a aparecer casos, né, específicos, como esses que nós estamos falando aqui, ele tem que também se preparar, né, a equipe também tem que se preparar para isso. Eu acho assim, né, olhando, né, o desenvolvimento desse processo do Moodle na universidade, se for uma coisa que realmente é o caminho, né, porque aconteceu assim, na gestão anterior, nós apresentamos problemas que a gente tinha com o ensino aberto, né, o que estava acontecendo, chegou um ponto que a gente não tinha mais endereçamento, não é questão de comprar mais memória, o tamanho do endereço acabou. Isso significa que você tem que ou refazer a base de dados, ou apagar coisas e arrumar mais espaço, que foi o que a gente está falando. Então, colocamos isso para a reitoria, fizemos um grupo, eles criaram um grupo de trabalho, e a resolução desse grupo de trabalho era, gradativamente, terminando com o Teleduc e pensando numa ferramenta como, por exemplo, o Moodle, e existe uma outra solução também que é bastante interessante, que chama Sakai. O TDAE, que a Romilda mencionou, foi montado em cima do Sakai. O Sakai é uma versão assim mais, não sei, ele não compete com o Moodle, porque o Moodle tem uma comunidade muito
maior, mas ele tem a mesma característica de ser uma coisa aberta. Ele tem um pouco mais a cara do Teleduc, por exemplo, que para nós facilitaria muito essa transição do Teleduc para uma ferramenta bastante semelhante. Só que ninguém conhece, acho que só tem uma instância aqui na universidade que usa o Sakai. Você também, né, começou a brincar porque o TD era baseado no Sakai, então ela conhece um pouco do Sakai. Mas a tendência do que as pessoas estão fazendo vai indo pelo lado do Moodle. E aí a gente levou isso para a nova reitoria e eles falaram, olha, não, a gente quer manter o Teleduc, não mexe com esse negócio de Moodle, o Teleduc tem uma marca, não sei o quê, E à medida que a reitoria foi tomando conta das coisas, os exemplos foram saindo, etc., e Moodle está aí, né, sendo falado, sendo colocado para todos, né, essa conversa entre professores, etc., a reitoria resolveu dizer, então, que realmente vamos manter os dois, não significa que nós estamos acabando com o Teleduc, mas vamos manter duas soluções e agora é institucionalizado. Você vai abrir a página do EA e lá vai estar, né, Teleduc e vai estar Moodle para você poder usar. Então, essa administração está, de certa maneira, institucionalizando a ideia de o Moodle ser parte desse processo que foi montado aqui com relação ao ensino aberto. E o GGTE vai ter que dar suporte a essa iniciativa, né? Nós não damos mais curso de ensino aberto, embora, né, no caso do Teleduc, embora tem muitos colegas nossos que nunca entraram no sistema, né? Eu estou vivendo agora uma situação onde uma colega minha a gente está dando o curso junto, ela foi a responsável, o curso não abria, eu perguntei que ela não sei entrar lá, nunca entrei lá. Eu que tenho que entrar por fora para fazer as coisas, para botar a disciplina no ar e assim por diante. Eu fiquei surpreso de uma colega minha, né, lá do Instituto de Artes, dentro do departamento de multimeios, e não ter mexido com o Teleduc ainda. Então, tem essas situações na universidade e tem esses que a gente está vendo agora do Moodle. E para responder assim a tua pergunta, a ideia é realmente aprender, né, com essas... Porque a gente não fica mexendo lá e falar como é que faz isso, como é que faz aquilo. São as demandas que fazem com que a gente vai atrás para poder dar essa solução. E essa solução, como eu estou falando, ela vai ter que ser institucionalizada, né? Como o Moodle aparece lá como uma solução da universidade, nós vamos ter que sair atrás e dar resposta para como é que faz isso. Agora, eu acho uma coisa, dessa conversa que eu estou ouvindo aqui, na minha cabeça, não sei, a gente vai precisar tomar uma decisão, mas na minha cabeça está acontecendo o seguinte: nós vamos ter que manter uma instância do Moodle que é mais ou menos para essas soluções aqui que são ad hoc. Né? Eu preciso da turma toda, eu preciso fazer um negócio que funcione assim, 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 que um professor vai usar, dois, ou que seja, e tem uma outra solução, que é uma solução basicamente para a universidade, que é o cinza, né, carinha do Teleduc, que é o que vai estar no ensino aberto. Acho que não vai ter condições desse Moodle no ensino aberto substituir e ser capaz de fazer isso que está sendo colocado por esses colegas, né, dessas experiências que a gente está vendo aqui. Então, nós vamos ter que, talvez, manter essas duas instâncias. Por quê? Porque o Moodle tem tanta característica diferente que fazer essa coisa personalizada, que eu acho que é o grande tchan de usar Moodle. E, para isso, não dá para você ter uma solução institucionalizada, chapada, né, e ficar mexendo nela toda hora, porque isso aqui é complicado, envolve DAC, etc., etc. Enquanto, do outro lado, né, um telefonema para o Marcelo, para a Renata, para alguém, resolve o problema. Então, talvez dessas 100 e poucas instâncias que a gente tem do Moodle hoje, né, vamos dizer assim, 70 são soluções, né, que podem ser implementadas no ensino aberto, e aí a gente mantém aí uma quantidade razoável delas nesse ad hoc de falar faz isso, faz aquilo, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta? Passamos do meio de e-mail, mais uma pergunta. Na verdade, é uma sugestão, não é uma pergunta, porque eu acho que o tempo já está esgotado. É o seguinte, talvez até uma coisa que não deve ser, já deve ter ocorrido. Por que vocês não podem criar um Moodle para usar o Moodle? Certo? Cria um curso no Moodle para que nós podemos usá-lo. E aprender com isso, divulgar a ferramenta.
O curso que a gente fazia com o ensino aberto, com o Teleduc, na verdade, era exatamente você aprender montando uma instância do Teleduc para a tua disciplina. E agora, né, essa ideia de que o professor vem e sai daqui com a instância do Moodle montado, é mais ou menos a ideia do que a gente tem. Agora, eu não sei, o Moodle ele tem muitas características e muitas coisas, eu pelo menos assim, eu vejo que esse Moodle que nós estamos colocando aqui, ele é palatável e utilizável. O Moodle que eu vejo em outros lugares é muito complicado. E aí as pessoas assim têm uma certa distância do Moodle por conta que você entra num ambiente que você está praticamente entrando numa internet e para você se achar ali é muito complicado. Então, nós estamos tentando fazer uma cara, né, que é essa cara mais ou menos semelhante ao Teleduc, como eu falei, né, dessa distribuição da estrutura, de modo que a pessoa não se assuste quando entra nesse ambiente. Eu uso o Moodle de outras universidades e é realmente um caos. Né, para você se achar ali, onde é que você coloca a coisa, onde é que você acha a coisa, etc., é muito complicado. Então, tem que ter essa preocupação, porque o ensino aberto, né, o Teleduc está sendo usado por conta dessa facilidade que a gente não precisa nem dar curso de Teleduc mais. Enquanto que no Moodle, se a gente não tomar essas precauções, ele vai ser mais complicado para ser utilizado. Agora, respondendo uma pergunta geral que você fez, com relação inclusive aos nossos colegas, é incrível que praticamente a maior parte do que a gente conhece são implementados por voluntários, né? Ainda a gente não tem na nossa universidade, por incrível que pareça, eu estou falando isso como o coordenador do GGTE, uma política, um vetor, né, que realmente implanta, que dá valor, etc., à questão. Não vou nem falar da distância, não é isso que eu estou brincando, não é isso que eu estou querendo, né? Mas essa complementação ao presencial. Inclusive, eu não sei se o Marco Antônio falou, mas os cursos que estão sendo criados hoje de medicina, os cursos novos, eles são obrigados a serem problem-based. Você não cria um curso novo de medicina, você sabia disso, certo? Você não cria um curso novo de medicina no Brasil hoje se ele não for PBL. Isso, inclusive, do que vocês colocaram aqui, né, é uma tendência que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo PBL, vocês estão fazendo aprendizagem ativa, foi o que a gente falou na palestra anterior, né? Estava chovendo no molhado, né, porque nós temos exemplos de aprendizagem ativa aqui que são fantásticas. É isso que está acontecendo. Eu acho que é uma tendência de quando vai para a universidade. Tenho falado em diversas universidades, no Brasil inteiro, aí está todo mundo preocupado, sala de aula vazia, aluno fazendo outra coisa na sala de aula, e aí esse professor fala, bom, eu tenho que mudar de marcha. E aí a tendência da aprendizagem ativa é a solução que está sendo colocada aí, e cada um faz de um jeito. Isso que eu acho que é bonito na aprendizagem ativa, né? Você adapta para a física, você adapta para a área de línguas, você adapta para a medicina, e não vai ter uma solução única, mas cada um vai ter que buscar, né, o que é essa aprendizagem ativa, e agora feito com o uso da tecnologia, que essa é a grande mudança que está acontecendo, porque falar de PBL, falar de etc., há 10 anos atrás era uma coisa, falar hoje é completamente diferente. Eles estão fazendo sala de aula invertida, coisa que a gente falou aqui na palestra anterior, é isso que está acontecendo. A sala de aula está sendo invertida. Aprende antes e vem para a sala de aula para resolver problema. Eu estou lá para ajudar a resolver problemas. Então, eu acho que é uma tendência que está acontecendo, né, os exemplos que nós estamos tendo aqui, em diversas áreas, nas áreas de exatas, humanas e as médicas, está aqui o exemplo de que está acontecendo já a aprendizagem ativa. E só para responder uma pergunta tua, um colega meu aqui da nossa universidade falou para mim que ele era contra a educação à distância, porque educar é olho no olho. E aí eu pergunto, você tem 110 alunos na sala de aula, dá para fazer olho no olho? Eu duvido que ele olha no olho dos 110 alunos. E aí, não sei que educação presencial que nós estamos fazendo. Gente, muito obrigado. Nós vamos anunciar, tem outro evento desse que nós vamos fazer no dia
23 de outubro, que ainda a gente não sabe se vai ser manhã à tarde, mas a gente vai resolver isso e nós vamos anunciar. E eu gostaria, se vocês permitirem, que essas apresentações elas vão para o nosso site do GGTE. Aí então o Valdir entra em contato, se é para pegar o... Você já tem o PowerPoint deles? Eu acho que vocês deixaram já. O meu está na área de trabalho. Tá bom, então nós vamos colocar isso na página do GGTE, vamos criar lá um link para vocês poderem acessar o material. Muito obrigado, foi muito bom esse bate-papo, de ter exemplos de colegas aí abraçando o jacaré, como eu falo, né? Porque, na verdade, o jacaré é grande, né? E tem que abraçar o jacaré, porque senão não dá para fazer nada. Obrigado, gente, muito agradecido, e obrigado a vocês também.